A semana foi marcada por uma escalada de tensões entre Cuba e Estados Unidos, com o governo Donald Trump acusando criminalmente o ex-presidente cubano Raul Castro. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o analista de política internacional, PhD, pela New School de Nova York, Felipe Ramos. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo ao nosso plantão de sábado. No mesmo dia em que Raul Castro foi alvo das acusações, as forças americanas confirmaram a chegada de um porta-aviões ao Caribe. Há risco de uma intervenção militar semelhante à que ocorreu na Venezuela nesse momento? Boa tarde, Tainá. Sim, o risco é iminente. Os Estados Unidos, nesse momento, estão fazendo diversos cálculos sobre o timing, né, para fazer algum tipo de operação similar ao que ocorreu na Venezuela para a captura do presidente Nicolás Maduro. E, nesse momento, também há um cálculo do presidente Donald Trump. Né? Por um lado, o presidente Trump quer demonstrar a continuidade da força e do poderio americano. Havia uma grande expectativa, né, no que poderia acontecer com a Venezuela após a captura do presidente Maduro. Aquilo ali foi visto como um grande sucesso operacional das Forças Armadas norte-americanas. Mas logo em seguida os Estados Unidos acabaram ficando presos em um atoleiro no Irã. Né? Então, nesse momento, o Trump quer reverter, do ponto de vista da sua popularidade, de como ele é visto publicamente, usando mais uma operação bem-sucedida no seu hemisfério, né? No que considera o seu hemisfério, com o chamado corolário Trump da doutrina Monroe. Né? Então, há uma grande expectativa de que ele use essa intervenção em Cuba para, né, trazer uma conclusão a uma inimizade, né, uma rivalidade estratégica que há entre Cuba e Estados Unidos desde 1959. Agora, Felipe, o que Donald Trump conseguiria numa eventual ação contra Cuba agora e quais são os riscos, considerando que Trump tem um conflito impopular já em curso no Oriente Médio para resolver? Essa é a grande pergunta, Tainá, porque justamente a diferença da Venezuela, né, que tem grandes recursos petroleiros, a Chevron já está aumentando as suas operações nos postos de petróleo que já existiam na Venezuela, a ExxonMobil, que havia saído da Venezuela desde o tempo do Hugo Chávez, está retornando, né, buscando retornar à Venezuela. Então, há recursos muito claros, né, para os Estados Unidos em relação a recursos naturais. Em Cuba não temos isso, né? Cuba não tem o que oferecer, vamos dizer assim, de lucro para o Trump, que é muito voltado, né, para relações transacionais e do que ele ganha imediatamente. Então, o ganho em relação a Cuba seria muito mais um ganho político e simbólico do que um ganho de retornos econômicos para os Estados Unidos ou de retornos estratégicos, né? Porque nesse momento da guerra do Irã, por exemplo, o petróleo venezuelano é um ativo muito importante para os Estados Unidos. Cuba não tem isso, né? Então acho que Trump também está pesando isso na sua decisão, dos riscos envolvidos, também uma diferença muito grande do tipo de regime. Na Venezuela a sociedade era muito mais complexa, havia oposição, havia uma líder opositora muito popular, né, como a Corina Machado, e enquanto que em Cuba também não há isso, né? Uma sociedade muito mais fechada, muito mais organizada, o Partido Político Comunista, né, de Cuba, não há uma sociedade civil, uma oposição muito clara, não há um plano de transição sólido, né? Então, uma vez que se opera uma operação desse tipo, a pergunta seria o que aconteceria depois e o que os Estados Unidos ganharia com isso, além do ponto de vista somente simbólico. Professor, vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho, porque nós vamos falar da guerra no Oriente Médio agora com a nossa correspondente Priscila Yazbek. Daqui a pouquinho eu quero te ouvir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve decidir até amanhã se vai retomar a guerra contra o Irã. Trump tem reunião com seus principais assessores ainda hoje, enquanto os dois lados, Priscila, relatam progresso nas negociações. Os negociadores árabes expressam até um otimismo cauteloso. Contigo, Priscila, os detalhes, todas as informações, para depois a gente passar a bola para o professor na entrevista. Oi, Tainá, boa tarde a você, a todos que nos acompanham, inclusive uma fonte que acompanhou as negociações entre o Paquistão e o Irã, né? O chefe do exército paquistanês está no Irã para conversas, para tentar intermediar um acordo entre Estados Unidos e Irã, e essa fonte relatou à agência de notícias Reuters que um memorando de entendimento está sendo finalizado para encerrar a guerra entre Estados Unidos e Irã, e o chefe das forças paquistanesas também disse que as conversas com o presidente
presidente do Irã e com outras autoridades foram altamente produtivas, resultaram em progressos encorajadores rumo a um acordo final, e também duas fontes paquistanesas que estão acompanhando as negociações disseram também que o Irã e o Paquistão apresentaram já uma proposta revisada aos Estados Unidos para encerrar a guerra, e uma resposta dos americanos é esperada até este domingo. E essas informações casam também com o que disse Donald Trump ao site de notícias Axios nesse sábado. Ele que disse que ia se reunir com seus principais conselheiros para revisar essa última proposta enviada pelo Irã. Ele que vai se reunir com Jared Kushner, o seu genro, que tem sido conselheiro para assuntos internacionais, Steve Witkoff, enviado especial também para assuntos internacionais, e com o vice-presidente J.D. Vance. E segundo a Axios, Trump descreveu as chances de um acordo como um 50-50 bem sólido, e ele disse que há dois desfechos possíveis em relação ao Irã: ou um bom acordo ou a decisão dos Estados Unidos de explodir o país até o inferno. Donald Trump que tem falado sobre essas duas possibilidades, ou a possibilidade de um acordo ou a possibilidade da retomada de combates com força. Inclusive, ele disse no começo da semana, na terça-feira, que os Estados Unidos estavam planejando fazer um ataque na terça-feira, mas que esse ataque foi postergado depois de um pedido feito por aliados árabes na região do Golfo Pérsico. E Donald Trump também disse que vai decidir até domingo para o site de notícias Axios se ele vai, de fato, tomar uma decisão de retomar os combates ou se vai entrar em um acordo com o Irã. Além disso, também a Reuters reporta que Trump ia realizar uma reunião por teleconferência com alguns países da região, com líderes da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Turquia e Paquistão, o que mostra que, de fato, essas negociações podem estar numa fase final. Um outro indício também de que pode haver avanços é que Trump cancelou duas viagens que seriam feitas, uma a New Jersey para o seu clube de golfe no final de semana, é feriado aqui nos Estados Unidos na segunda-feira, e depois ele iria às Bahamas para o casamento do seu filho, Donald Trump Jr., e ele cancelou essas viagens, e ele disse que as viagens foram canceladas por circunstâncias relacionadas ao governo, e nessa sexta ele também já tinha dito que o momento da cerimônia era ruim por causa de tudo relacionado ao Irã e outras coisas. E aí, só para finalizar, Tainá, também o jornal Financial Times diz que os mediadores acreditam que, de fato, há uma possibilidade de um acordo. Eles também falaram que esse acordo estenderia por 60 dias o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, incluiria a reabertura gradual do Estreito de Hormuz, discussões sobre a diluição ou transferência do estoque de urânio enriquecido do Irã e medidas também de Washington para aliviar o bloqueio aos portos iranianos e as sanções, e eles estabeleceriam as estruturas para negociações futuras sobre o programa nuclear iraniano. É algo que Donald Trump queria já incluir numa fase inicial de um acordo, mas que o Irã tem se recusado depois que conseguiu pressionar muito os Estados Unidos com o fechamento do Estreito de Hormuz. Por parte das autoridades iranianas, o porta-voz iraniano disse que ainda havia diferenças muito profundas, isso nessa sexta-feira, mas o principal negociador do Irã, o Mohammad Ghalibaf, que é presidente do parlamento iraniano, disse que as negociações estão acontecendo, e ele deixou ali um tom de ameaça na mesa, assim como Trump também tem feito, e ele falou que se os Estados Unidos tolamente reiniciarem a guerra, as consequências serão mais devastadoras e amargas. Tainá. Obrigada, Priscila. Então vamos usar esse gancho da Priscila Yazbek para voltar para a nossa entrevista com Felipe Ramos. Felipe, e aí, o que podemos esperar dessas negociações, se é que podemos esperar algo, preciso de Donald Trump? Essas ameaças são somente para pressionar o Irã a aceitar um acordo? Não, as ameaças são concretas, porque os Estados Unidos já demonstraram sua capacidade de tomar ações militares no Irã em larga escala. Conseguiram dizimar grande parte da liderança política, militar e religiosa do Irã, assassinar o próprio líder supremo, Ayatollah Khamenei, o que era considerado impossível de acontecer. Mas o Donald Trump perdeu dois times importantes. O primeiro foi quando ele acreditou no líder israelense Benjamin Netanyahu de que a vitória sobre o Irã seria rápida e decisiva, o que obviamente não foi. E segundo, ele poderia ter declarado que os seus objetivos haviam sido alcançados ao ter assassinado o Ayatollah.
ao permanecer em conflito com o Irã, né, ele prolonga um conflito que não é de interesse do Donald Trump e do viés da política externa norte-americana, que tenta evitar entrar em conflitos longos em regiões distantes do hemisfério que ele considera agora prioritário, que é justamente o hemisfério ocidental, na doutrina Monroe, que ele está renovando, né? Então, os Estados Unidos, nesse momento, quer sair o mais rápido possível desse teatro de operações, inclusive qualquer ação em Cuba é ligada diretamente ao movimento, né, de ativos militares que estão hoje voltados para o Irã, para retornar para o Caribe. Então, quanto mais demora uma ação no Irã, a resolução do conflito no Irã, mais se posterga também qualquer ação em Cuba, que é prioritária para os Estados Unidos. E, por outro lado, os Estados Unidos também, nesse momento, está mais fragilizado, porque o Irã conseguiu mostrar a força do seu regime e vem para mesa de negociação muito mais fortalecido do que o próprio Estados Unidos. O Irã não tem pressa de sair da situação, os Estados Unidos têm. Mas, professor, é possível acreditar que as negociações elas avançam mesmo com essa postura dura do Irã? Tudo dependerá do que os Estados Unidos aceite, né, como resolução. O Irã considero que tem um objetivo de permanecer como ator relevante no Estreito de Hormuz, mas pode negociar a abertura do estreito para a passagem, né, dos navios de todos os países e não cobrar taxas. Isso seria algo possível. Outro ponto seria a questão das reservas ali de Irã enriquecido, que os Estados Unidos insistem em retirar do Irã, e que eu considero também uma red line, né, uma linha vermelha que o Irã não quer cruzar, porque ele pretende permanecer no caminho de buscar o armamento atômico como arma de dissuasão, justamente para evitar conflitos e ataques como sofreu dos Estados Unidos e de Israel, né? Então, são algumas linhas vermelhas que são de difícil resolução, mas há outros pontos de interesse imediato para ambas as partes, né, também como suavizar as sanções econômicas sobre o Irã, que se os Estados Unidos predispuserem a fazer isso para que o Donald Trump possa declarar a vitória rapidamente, isso pode sim ser alcançado. Mas como o Donald Trump bem disse, 50-50. 50-50 é simplesmente jogar uma moeda para cima e ver o cara coroa. Pode acontecer ou pode não acontecer. Vamos aguardar então, Felipe. Depois a gente volta a conversar, espaço aberto para você aqui conosco. Felipe é analista de política internacional, PhD pela New School de Nova York. Obrigada, até uma próxima, viu? Obrigado, Tainá. Boa tarde.